A agenda política do país começa com mais uma medida controversa tomada pelo presidente Michel Temer. No domingo, o Planalto anunciou a transferência do ministro Torquato Jardim do Ministério da Transparência para o comando do Ministério da Justiça, substituindo Osmar Serralho, que estava no cargo desde março. A medida é só mais uma página na crise política que foi intensificada há 2 semanas com a divulgação de gravações feitas por Joesley Batista, dono do grupo JBS, mostrando que o presidente autorizou a compra do silêncio do deputado cassado Eduardo Cunha. Agora, além da defesa no Tribunal Superior Eleitoral, o presidente precisa se defender também no Supremo Tribunal Federal. E para falar sobre as possíveis consequências desses 2 julgamentos e como a crise política pode se intensificar ainda mais, eu recebo aqui no estúdio o professor de Direito da UFOP, doutor em Direito Constitucional, Alexandre Bahia. Professor, obrigado por aceitar o nosso convite mais uma vez. Professor, falando sobre o julgamento do presidente Michel Temer no Tribunal Superior Eleitoral. No próximo dia 6 de junho, o TSE julga a chapa Dilma Temer. Foi um pedido do PSDB de cassação da chapa. Quais as consequências, as possíveis consequências desse julgamento? Se o TSE realmente cassar a chapa, vai ser aplicada uma lei nova que até então não tinha sido aplicada, porque ela é relativamente recente, que é que na ausência de chapa vitoriosa eu tenho que realizar novas eleições. Então eu realizaria uma eleição direta para presidente da República para o período aí de 2017 até 2018. Eleição indireta? Não, direta. Direta? Na cassação pelo TSE seria uma eleição direta. Só seria uma eleição indireta caso ele fosse, enfim, sofresse impeachment no Congresso Nacional. Ou renunciasse? Ou renunciasse, sim. Sim, no caso, esse julgamento ele pode ser adiado, né? Algum ministro pode pedir vistas, sim, né? Na verdade, existe essa expectativa de que alguns ministros peçam vista e, infelizmente, como o TSE, assim como o Supremo, eles não aplicam o próprio regimento, essas vistas podem durar aí 1 ano até 2018, quando a ação perderia o objeto. Sim, professor, no caso do julgamento no STF, no Supremo Tribunal Federal, ele está sendo investigado por 3 crimes diferentes depois da delação premiada dos irmãos Batista. Nesse caso, ele poderia ser afastado do cargo também, se ele fosse julgado e condenado? Sim, o problema do julgamento dele no STF é que, por enquanto, está na fase de inquérito, né? Ele nem foi chamado ainda para se manifestar. Mas se for admitido realmente o inquérito, esse inquérito é mandado para a Câmara dos Deputados e cabe ao presidente da Câmara dizer se vai abrir ou não o procedimento, né, para que os deputados votem. Eu preciso que a maioria dos deputados vote a favor para que o Supremo possa julgar o presidente. Da mesma maneira que a Câmara votou, no caso da Dilma, para que o Senado pudesse julgar a Dilma. Tá, então depende da decisão do presidente da Câmara. Se ele não quiser abrir, esse processo não é aberto. Se ele não quiser, existe a possibilidade de um recurso da minoria para o plenário, que foi mais ou menos o que, na época, o PSDB tentou, quando o Cunha barrou alguns pedidos de impeachment, né? Então, existe essa previsão regimental, mas a maioria da casa aí é que decidiria se vai abrir ou não. Sim, professor. Nesse caso do julgamento no Supremo, o STF está aguardando uma perícia das fitas, né, gravadas por Joesley Batista, dessa conversa que ele teve com o presidente Michel Temer. Há críticas com relação a essas gravações, que a Procuradoria-Geral da República teria anexado essas gravações no inquérito sem mandar periciar esses áudios. É válido? Esses áudios são válidos no processo? Assim, o STF tem um entendimento de que a conversa entre 2 pessoas, sendo que só uma delas sabe da gravação, quer dizer, se eu gravar uma conversa com você, sem você saber, essa conversa é válida. Isso é válido e pode ser utilizado no tribunal. Então, em princípio, o fato da gravação ter sido feita de forma clandestina não é um problema. Talvez o problema esteja nas tais edições que, teoricamente, ela sofreu, que a gente não sabe exatamente se sofreu. E, de fato, há uma crítica muito séria à Procuradoria-Geral da República e ao próprio ministro Fachin em aceitarem essa gravação sem antes ter feito uma perícia. Existe hoje uma movimentação no Supremo para que essa delação seja revista pelo plenário, o que seria também um outro problema, porque você divulga o resultado da delação e agora vai submeter isso ao plenário, quer dizer, há uma confusão em cima de outra, na verdade. Então, pode ser sim que o Supremo entenda que a fita não pode ser utilizada por causa das edições que foram feitas.
mesmo ela não tendo sofrido, e se no caso ela não tivesse sofrido edição? Não, né? Na verdade, o que eu acho extremamente problemático no Supremo hoje é a possibilidade que eles estão aventando de rever a delação, de rever os benefícios que o Joesley ganhou com a delação. Isso seria um precedente muito ruim, porque afinal de contas, todo mundo que fez delação fez na expectativa de que o acordo valia. Se o acordo de repente for quebrado, novas delações podem ser prejudicadas nesse sentido. Seria uma coisa inédita, o Supremo nunca fez isso. Sim, mas no caso eles iam rever esse acordo de delação porque foi considerada uma delação ultra premiada, né, para a família Batista, né? Sim. E o benefício para eles poderia ser revisto. A minha questão, e eu acho que isso ninguém sabe responder ainda, é se revendo isso as fitas ainda seriam válidas ou não. Eu não acho que elas seriam inválidas mesmo que a delação fosse revista. Professor, no caso da nomeação do Torquato Jardim para o Ministério da Justiça, essa nomeação não poderia, no mínimo, ser questionada, visto que ele é um defensor do presidente Michel Temer e vem questionando ações da própria Lava Jato, ele foi integrante do TSE. Como que seria isso? O presidente escolhe pessoas para o ministério que são de confiança dele. Então, eu não acho problemático o fato dele ser alguém próximo ao presidente, que você pressupõe que os ministros sejam mesmo, tanto que eles são de livre nomeação e destituição. O que talvez seja problemático nessa história é o fato de que a Lava Jato tem sofrido cortes, número de delegados menor, volume de recursos menor, e se ele já é um crítico da Lava Jato antes, né, agora como ministro da Justiça, talvez ele acabe, de uma maneira, prejudicando as investigações e o andamento da operação. O que é interessante nessa história é a questão do foro privilegiado do suplente do Serralho, que é o Loures, que está envolvido nessa história, a pessoa que estaria ali com a mala de dinheiro, né, e que é um assessor direto do presidente da República, e que ele manteria o foro privilegiado caso o Serralho se tornasse agora um secretário especial, né, do Ministério, da Secretaria Especial da Transparência, antiga CGU. Quer dizer, se ele aceita esse cargo, então o Loures mantém o foro privilegiado, porque ele continua sendo deputado. Sim, ele já não aceitou, ele recusou o Pois cargo. então, vai voltar para a Câmara, né? Com ele voltando para a Câmara, esse suplente perde o foro privilegiado e passa a poder ser julgado diretamente pela Vara Federal de Curitiba, por exemplo, né? Se a gente imaginar que essa operação aí possa ser enquadrada dentro da Lava Jato. Sim. Sim, professor, o senhor falou das eleições diretas, no caso da cassação do mandato pelo TSE. Pelo TSE. A sociedade parte da sociedade tem pedido eleições diretas atualmente. Esse processo de eleições diretas, qual a diferença dele para aquele processo das diretas já em 1985, no fim da ditadura? Durante a ditadura, a gente não votava diretamente para presidente da República, né? As eleições eram só indiretas, elas eram feitas pelo colégio eleitoral, que era formado pela conjunto ali de Câmara e Senado. Então, a luta pelas diretas já era a luta para que a gente voltasse a ter eleições diretas, que efetivamente nós voltamos a ter com a Constituição de 88. Eu entendo a reivindicação pelas diretas já agora, no sentido de que essas eleições, o eleito teria mais legitimidade, porque ele se submeteria ao crivo popular, e talvez algumas dessas reformas que estão acontecendo hoje de maneira muito fácil no Congresso, elas não aconteceriam mais, porque essa pessoa se submeteria ao voto e talvez ele não conseguisse ser eleito se ele dissesse, por exemplo, que vai manter as reformas como elas estão. Então, talvez a ideia das eleições diretas seja a questão de legitimidade, né? Porque, afinal das contas, as reformas que estão acontecendo, tanto a previdenciária quanto a trabalhista, elas escapam ao voto, porque ninguém votou para que essas reformas acontecessem. Sim, no caso de perda do mandato pelo TSE. Pelo STF, ou se ele renunciasse, seriam eleições indiretas. Serão eleições indiretas. E aí qualquer pessoa poderia ser escolhida para concorrer à presidência. Pois sobre isso existe aí uma controvérsia, porque a Constituição não fala nada sobre isso, sobre os requisitos. Existe uma legislação bem antiga que fala sobre esses requisitos, que eu acho que é válida, porque ela está compatível com o que seria uma eleição normal, ou seja, ser brasileiro nato, ter mais de 35 anos de idade, ser filiado a um partido político. Caso ele tenha um mandato, ele teria que ter renunciado 6 meses antes, né? Então, cargos executivos, né, teria que ser renunciado 6 meses antes. Eu acho que, cumpridos esses requisitos, eu acho que a lei ela pode ser aplicada perfeitamente para essa eleição indireta.
Então, qualquer pessoa da sociedade, seguindo essas normas, Ficha poderia... limpa, então, enfim, poderia se candidatar. Sim, professor, a gente observa hoje uma certa impunidade, uma naturalização dessa impunidade. Como que isso, na sua opinião, pode afetar a democracia? Eu acho que a gente evoluiu muito, na verdade. Assim, essa sensação de impunidade, assim, talvez apareça pelo fato de que, pela primeira vez, essas questões realmente estão sendo levadas ao judiciário. A corrupção no Brasil ela é algo que vem crescendo e sempre foi muito grande. Talvez só agora essas questões estejam realmente aparecendo para o judiciário. Eu não sei se eu vejo tanta impunidade quando eu vejo, por exemplo, Marcelo Odebrecht preso, né, o presidente da maior empreiteira do país, uma das maiores do mundo. Você tem uma série de empresários que, ok, tiveram penas pequenas por causa da delação, isso é algo que vem sendo questionado, mas que estão presos, né? Você tem ex-deputados, ex-senadores presos, então talvez a gente nunca tenha tido um período de tanta punição, no bom sentido, quanto a gente está tendo agora. É claro que quanto mais a gente mexe, mais a gente acaba encontrando novas coisas. Então, talvez uma sensação de que está demorando muito certas condenações gere esse sentimento. Mas eu não sei, eu acho que, na verdade, a gente nunca teve tanta punição como a gente está tendo hoje. Para finalizar, mas para a gente não deixar de falar do senador Aécio Neves, que também aparece nas delações do Joesley Batista, ele já havia sido delatado várias vezes e em todas as vezes delatado, o processo foi arquivado. Ministros como Gilmar Mendes mesmo arquivou processos contra o senador. Como que essa atitude de certas atitudes dos magistrados, dos juízes, elas podem ser questionadas? Como questionar essas atitudes? Eu acho que sim. Especificamente nesse episódio do Aécio, uma parte das gravações mostra o envolvimento, inclusive, de ministros do STF, né? O próprio Gilmar Mendes aparece em uma dessas gravações, o Alexandre de Moraes aparece em alguma dessas gravações. Então, existe um questionamento muito sério com relação a isso. Há muito tempo que eu não entendo por que alguns desses processos não têm julgamento aí de suspeição e impedimento por parte de certos ministros que claramente mostram posição. Então, eu acho que precisa, né? O STF precisa rever alguns desses procedimentos, porque não é possível que determinados ministros continuem julgando o caso. Por exemplo, claramente, o ministro Gilmar Mendes não tem condição de julgar qualquer processo que envolva o senador afastado Aécio Neves, porque, enfim, no mínimo, o fato de ele ter aparecido nessas gravações mostra uma relação de intimidade que não deveria existir, né? Ou se existe, automaticamente me impede de ter a imparcialidade necessária para julgar os processos. Sim, mas no caso, quem pode questionar as atitudes do judiciário? Existem vários pedidos de impeachment, por exemplo, contra vários ministros, inclusive contra o ministro Gilmar Mendes. Qualquer cidadão pode apresentar um pedido fundamentado. No caso dos ministros do STF, esse pedido pode ser apresentado ao Senado, né? Existe uma movimentação no próprio STF. Alguns ministros vêm pressionando, por exemplo, o Gilmar Mendes para que ele se declare suspeito, impedido para esses casos. Mas, fora essas manifestações de pedido de impeachment de ministro, ou do próprio ministro se declarar suspeito e impedido, os outros ministros não podem impedi-lo, né? Eles podem, no máximo, constrangê-lo a que ele não julgue os casos. Sim. Professor, muito obrigado por aceitar o nosso pedido, mais uma vez, participar aqui com a gente do Plano Aberto, esclarecendo essa confusão toda que está acontecendo na política brasileira. Obrigado. E você pode conferir essa entrevista na íntegra no nosso canal na internet, no youtube.com/cppalfop.